Oi, eu sou a Paula. Eu sou a Ellen. E hoje a gente está no nosso projeto EPT Moema e vamos mostrar um pouquinho para vocês. Estamos num cenário um pouco diferente do que vocês estão habituados, pois a ideia é mostrar um pouco dos bastidores. Vocês estão acostumados a ver tudo pronto, tudo lindo, mas muito trabalho acontece até que tudo fique bonito. E é isso que a gente vai mostrar hoje. Aqui a gente pode dizer que a gente finalizou a etapa de obra grossa. Nós estamos falando da fase de demolição, então vamos demolir as paredes, fazer as aberturas necessárias conforme o projeto, remoção dos revestimentos que serão trocados. Além disso, é importante falar que nessa fase nós também fazemos toda a parte de infraestrutura, de pontos elétricos, iluminação, novos pontos de ar-condicionado, dreno, alterações de pontos de gás, toda essa parte de infraestrutura que fica por trás dos revestimentos, por trás das paredes, por trás dos painéis, são feitas nessa fase, junto com a parte de forro de gesso. A construtora costuma entregar os forros de gesso nas varandas, nos banheiros, algumas vezes na cozinha. Nos demais ambientes, a construtora costuma entregar contrapiso, laje. Então, o cliente que quiser fazer algum tipo de iluminação diferente, precisa sim considerar que será necessário fazer o forro de gesso. Logo após, temos emmassamento das paredes. A gente pode verificar que algumas paredes aqui ainda estão com um revestimento mais bruto, mais grosso de cimento. Então, eles ainda receberão uma massa corrida para então receber a primeira mão de pintura. E agora a gente entra numa outra etapa de obra, uma obra um pouco mais delicada. Continua sendo obra, mas ela é uma obra menos bruta, para entrar com a parte de marcenaria. A parte de marcenaria ela envolve praticamente todos os ambientes. Para daí então entrar com a fase mais delicada, de daí decoração, mobiliários e papéis de parede. A gente está nesse metade da obra que por hora ela tá com essa carinha mais grossa, menos acabada, mas logo depois da marcenaria vocês já imaginam a diferença que não faz. Entrando agora no assunto projeto, a gente dividiu essa sala em dois lados. Um lado de painel, de TV e de sala de estar, e o outro lado de bancadas e ilhas, tanto da cozinha quanto do terraço, que a gente vai mostrar depois. Falando um pouquinho dessa parede em específico. Essa daqui é uma lastra. Lastras são porcelanatos de grandes formatos. Ela era ainda maior, a gente cortou um pouco ela e optou por usar por uma questão financeira. Tem um preço muito mais convidativo do que uma pedra de fato, uma pedra natural. Então isso é um porcelanato grandão, que a gente cortou ele na largura e ele vai ser abraçado por um painel de madeira, e ao longo dessa parede a gente vai ter um painel camuflado de madeira, também fazendo uma porta camuflada que vai para os quartos, e o centro das atenções desse painel vai ser esse revestimento que já foi instalado. Esse trecho específico da parede ele vai ter um grande nicho ao redor da TV, a TV vai ficar centralizada nessa peça. Aqui, neste outro canto da parede, a gente vai ter mais 3 nichos decorativos. E ao redor, também painel de madeira e aqui abaixo um rack. Indo um pouquinho mais para cá, a gente vai estender esse painel. Ele não vai parar aqui. A gente vai nivelar ele de modo que essa parede fique contínua e nivelada. E aqui a gente vai ter uma estante em serralheria com a base em madeira, ocupando essas 3 folhas. Então a gente só vai conseguir abrir aquela, essas 3 vão ficar fixas, mas que a gente vai ter uma estante com tipo um barzinho, uma bandeja, uma cafeteira, para atender a sala de jantar que está logo aqui na frente. Falando um pouquinho do outro lado aqui do ambiente, nós temos aqui a cozinha, onde nós imaginamos trabalhar essa ilha com uma parte mais funcional, e deste lado nós temos a varanda com a churrasqueira e aqui uma outra ilha também de apoio, tanto para quem está no churrasco quanto para quem está aqui na área da varanda. Vale lembrar, uma pergunta que todos fazem é: o que vem primeiro, a pedra ou a marcenaria?
Nesse projeto, a gente conseguiu idealizar o que é melhor, geralmente, que é a pedra, que é um material mais bruto, vir antes da marcenaria, que na teoria é uma peça, um material mais delicado. Nem sempre isso é possível, geralmente em função de prazos, né? Porque parece que não, mas quando a gente inverte, geralmente isso acaba prolongando um pouquinho mais o tempo de obra. Mas aqui a gente conseguiu fazer o que é ideal, que é pedra primeiro. Aqui estamos aguardando ainda as peças de marcenaria que virão na parte de baixo. A gente está aqui na suíte master do casal. Atrás de mim vai ficar toda a parte de closet, ele vai ter um painel camuflado em madeira e vai parecer uma parede revestida, mas ao atravessar a porta vai ter toda a parte de armários. Do outro lado, aqui a gente vai ter a cabeceira e originalmente na planta da construtora, a janela e a parede da varanda, elas estavam aqui. A gente ainda tem até a marca no chão da onde foi construída essa parede original. E a gente ocupou essa área da varanda para dentro da suíte. Então aqui onde eu estou, a gente vai ter uma área de leitura ao lado da cama de casal, de modo que a gente conseguiu ampliar toda essa suíte, ocupando um pouquinho do terraço. Esse terraço ele não seria tão útil dentro da suíte, então a gente preferiu trazer a área externa dele para dentro do apartamento. Importante lembrar que o condomínio permitia essa alteração. E a varandinha que ainda sobrou, a gente fez como um terraço técnico, da área onde ficam todos os equipamentos de ar-condicionado. Então eles ficam ventilados na área externa, com pleno funcionamento, sem atrapalhar o conforto térmico da suíte. Então é isso, fiquem ligados, dentro de alguns meses mostraremos como ficou essa obra concluída. E pelos 3Ds você já tem um spoiler de como vai ficar e a gente está bem ansiosa por esse resultado.